Ô, Júlio, eu vi uma pergunta no chat, eu acho que é uma pergunta interessante até pra eu fazer e tentar entender um pouco mais sobre o crânio de cristal, que eu acabei me perdendo um pouco na hora da sua explicação. Existe a forma de usar ele também como oráculo? Cara, de forma pré-definida, não necessariamente, mas existem pessoas que canalizam e recebem informação através deles, assim. Os crânios, eles ganharam uma popularidade grande ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Por quê? Primeiro teve esse crânio do Mitchell Hedges, né, que foi ele com a filha. O Mitchell Hedges, ele era um explorador um Indiana Jones meio não autorizado, assim. Então ele foi fazer algumas escavações nesse período lá nas pirâmides mexicanas, estava tendo muita escavação clandestina. E aí o que era um problema também, porque os caras pegavam tesouros e sumia, achou a dele. E aí tem uma história que ele diz que ele encontra esse crânio. O crânio, de fato, ele é um crânio bem interessante, que é um crânio que pra época não teria como ele ter sido feito mesmo. É humano? É um crânio de cristal, mas em proporções humanas, inclusive com um maxilar móvel. E a qualidade daquele cristal e nas análises, na época ele foi para várias faculdades nos Estados Unidos para ser estudado, e a HP chegou a estudar esse crânio. E aí ela fez testes nele e descobriu que assim, no cristal nós temos um veio de crescimento. Fazer a calculadora científica. Tipo isso. Mas é porque eles tinham equipamentos para conseguir analisar em espectro aquele crânio para entender se tinha marca de máquinas, né? Sim. E aí o que é mais bizarro? Um cristal, ele tem um veio de crescimento. Então você precisa lapidá-lo no sentido do veio. Se você lapida o contrário, a probabilidade dessa pedra quebrar, estourar é grande. Ele foi inteiro lapidado no veio, no formato, no sentido contrário do cristal. Claro que não quebrou. O que pra época, mesmo que isso tenha sido, porque as discussões foi esculpido na contemporaneidade. Só que pro período, mesmo pra época, a gente tá falando isso lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, até um pouco antes. Não tinha. Então assim, ele ficou muito famoso em cima desse crânio, ganhou muita grana em cima dele, e muitos médiums tiveram contato com esse crânio, né? Então, na época, muitos livros surgem, e de um médium, que eu não vou me recordar o nome dele agora, que ele conversava com a consciência que estava naquele crânio. E um desses livros o livro inteiro é um papo, é um bate-papo, é um podcast com o crânio. Então, muitos desses crânios, e tem vários crânios antigos, de fato, que foram encontrados em escavações, e que hoje estão em coleções particulares, porque, infelizmente ainda, o quartzo ele não pode ser datado. Então você pode ter uma caveira de milhões de anos, mas a gente não tem tecnologia para datar, infelizmente. Então, essa é uma das grandes controvérsias que tem dentro dos crânios para falar o quanto tempo um crânio tem e de que ele estava em culto há 1.000, 2, 3, 10 mil anos atrás. Não tem como saber. Não tem como saber. Então, o que se tem, por exemplo, dentro da cultura mexicana? Esses crânios sendo passado de gerações e gerações, em templos e tudo mais. E muitos desses crânios falavam com as pessoas. A consciência, havia uma projeção. Então, pense no crânio como um receptáculo, um amplificador, e aí ele vai, então, captar essa informação e propagá-la de alguma forma. Tem um desses crânios famosos que ele é chamado de Einstein. E é um crâniozão, grandão, tal. E a guardiã dele tem umas experiências muito loucas com ele. Um dos relatos que ela dá mais assustador, assim, foi um dia que ela chegou na sala e tinham imagens sendo projetadas na parede, como se fosse um holograma, a partir do crânio. E eram cenas de muitos momentos diferentes. Tipo, saindo do crânio. Fosse um projetor. Um projetor. A luz vai entrar para um lado e vai refletir, né? Só que eram tipo imagens projetadas, tipo um filme. Então ela se assustou. Era imagens, sim, imagens como um projetor. O que a gente tá falando, Rafa? E aí ela ficou muito assustada e ela começou a ver que muitas daquelas imagens, por exemplo, eram de períodos de regiões de quando teve as invasões espanholas no México, de tempos diferentes, inclusive de imagens mais futuristas, por assim dizer, né? Tipo, e ali foi onde ela percebeu que esse crânio ele tinha uma capacidade muito grande de poder trazer informações. Então, muitos sacerdotes usavam os crânios como uma ponte para poder falar com os deuses. Então, é possível.